E aqui nós temos o Bernardo Galegale. Isso Galegale, velho. Bari, Galegale. Sua família é de que região da Itália? É do sul da Itália, né? A minha também, lá no fundo, lá embaixo. Exatamente. São os imigrantes que vieram para São Paulo. Que vieram para cá, exatamente. Né? Cara, o Enigma Voynich. Eu nunca tinha ouvido falar no Enigma Voynich. Aí eu fui no Wikipedia e falei, nossa, existe esse negócio. É um manuscrito. É um manuscrito. Aliás, o Enéas foi tirar uma foto. Ele foi lá no museu, não sei, acho que no Louvre, não sei onde é que foi. Tem uma foto aí do Enigma. É um manuscrito que foi encontrado. É um manuscrito. Olha lá. É isso aí. Tem uns desenhinhos, né? Ele tem umas coisas, tem umas ilustrações. Tem. E não se tem muita ideia de quem fez isso? Não se tem nada de ideia. Na verdade, tem algumas especulações, né? Quer dizer, esse manuscrito Voynich ele foi descoberto acho que no século XIX, né? Mas ele é datado do século XVI, ali 1500 e pouco, etc. Tem gente que fala que até o Leonardo da Vinci pode ter produzido. Mas, no fundo, ele criou uma grande curiosidade em cima, porque ninguém consegue traduzir o que está escrito ali. Decifrar aquilo? Decifrar, embora alguns linguistas e criptógrafos saibam... Você sabe que idioma é aquilo? Nada. Não, mas eles sabem que é um idioma. Então tem uma sistematização da linguagem, que você vê que tem uma repetição e tal. Mas entender o que está escrito ali, até agora ninguém conseguiu. Olha que coisa. Deve ter só muita gente... o nosso projeto que a gente conseguiu decifrar. Um brasileiro descendente de italiano para decifrar aquele negócio. Quer dizer, deve ter gente estudando isso, deve ter gente em cima disso. Sim. Não, tem documentários, a gente pesquisou bastante material sobre e tem uma ampla gama de profissionais aí, criptógrafos. Ele foi encontrado aonde? Foi um inglês que achou, mas o assim... Voynich. Que se chama Voynich, só que foi encontrado assim, sabe, em sebos, aqueles mercados de pulgas, estava perdido no meio de algum lugar e aí esse cara encontrou e trouxe à tona aí para academia. Você sabe que não tem nada a ver, mas tem a ver? Eu há pouco tempo atrás assisti um filme, acho que foi no Netflix, não sei, e o filme todo gira em torno da história de um poeta. E o cara lê algumas poesias desse poeta, tal, não sei o quê. Eu fiquei louco com as poesias do cara. Falei, nossa, as poesias são bárbaras, eu nunca ouvi falar nesse poeta. Aí eu fui pesquisar esse poeta não existe, cara. Será que esse manuscrito não é um negócio? Eu vou escrever um negócio que ninguém sabe. Mas sabia? Os caras vão ficar loucos no futuro. Exatamente, e tem teorias que falam exatamente isso, falando assim, que é uma grande piada. Inclusive do próprio Leonardo da Vinci, falando assim, pode ser que ele tenha feito isso só para despistar as pessoas. Vou escrever um negócio, os caras vão ficar loucos daqui a 200 anos pesquisando isso. E a gente fica mesmo. É muito legal. Bom, e você foi atrás desse enigma e tal, e a partir daí você criou um projeto que é uma coisa muito inusitada. Na verdade é um projeto da ex-companhia de teatro, né? Que é a minha companhia, que é dirigida por mim e pelo Gustavo Vaz. Então nós dois somos os criadores e diretores aí do Enigma Voynich. E, na verdade, a gente encontrou o tema aí do manuscrito Voynich e viu que ali tinha muita coisa para a gente poder criar uma ficção em cima, assim, né? Então, é uma lenda muito interessante para a gente explorar dramaturgicamente, né? E aí, dentro da nossa pesquisa, que envolve outras linguagens, envolve multimídia, etc., a gente foi caminhando e desenvolvendo esse projeto, né? Que chama o Enigma Voynich. Que no fundo é um aplicativo, é um áudio seriado, né? A gente chama de audiodrama seriado, que é um aplicativo que você baixa e ouve esse seriado com fones de ouvido. Isso, então, quer dizer, você tem um celular, você baixa um aplicativo, que a gente vai dar o endereço aí já, daqui a pouco, né? Onde que baixa. E aí é um seriado em áudio binaural. São 5 episódios, é isso? Né? Não, são 62 cenas. São 62? Mas são cenas curtas, né? Então a gente tem cena que dura até 1 minuto, tem cenas um pouco mais longas de 5 minutos, mas como é áudio, são cenas que não são muito longas. Porque a experiência do espectador com esse aplicativo, com essa história, é através de fones de ouvido. Fone de ouvido. Então, você conecta o fone de ouvido. Conecta o fone de ouvido. Bota ali. Isso. Então eu vou explicar como é que funciona. Você baixa o aplicativo, aí a primeira cena que você vai assistir, vai ouvir no caso, antes de cada cena, antes da primeira cena, tem um desenho em grafite digital, que foi feito pelo Aquiles Luciano, que é um super artista visual. Por exemplo, a gente tem aí um desenho, eu acho. Um desses desenhos a gente tem aí, vamos colocar para você ver. Esse aí, exatamente. Esse é o primeiro? Ou não, esse acho que é... Mas é um desenho desse tipo, é um grafite. Exatamente. Então você vê esse grafite sendo formado, e aí depois que ele é formado, esse grafite ele mostra o quê? Esse personagem que está sentado nessa cadeira,
ele é o protagonista da história. Tá. É o José, que é o estudioso do manuscrito Voynich. É um historiador. Estudioso, tá. É. Nós, e ali você determina um ambiente para ele. Exatamente. Não só um ambiente, como uma situação. Uma situação. Nesse caso desse desenho, é um consultório médico. Então, que o José, o nosso personagem, vai nesse consultório médico ter uma consulta. Então, quando você vê esse desenho, essa pessoa que está sentada é o José, o protagonista, que somos nós, os espectadores. Os espectadores. Porque, através dessa tecnologia de áudio binaural, a gente consegue reproduzir uma realidade do som como se fosse um acontecimento ao vivo. Ao vivo, tá. Então, quando você reproduz em fones de ouvido, você reproduz como se você estivesse ouvindo, como se fosse o nosso ouvido. Se estivesse aqui, a gente está ouvindo o ar-condicionado funcionando. Exato, naquela posição, então eu aqui na sua esquerda. Canto, fazendo um ruídozinho, né? Os equipamentos, quer dizer, essa ambientação. Essa ambientação e todos esses emissores de sons que fazem parte de um ambiente. Isso, que evidentemente é diferente quando você está no hospital, quando você está na rua, quando você está no ônibus, quando você está, né? Exatamente. Vai mudando essa ambientação. Exatamente. E aí, por causa dessa tecnologia, a gente consegue ter um realismo muito grande, a ponto de você ficar, se sentir imerso nessa situação. Essa que é o nosso objetivo aí com o espectador, né? O áudio espectador. É como se você fechasse os olhos, né? Inclusive, o que a gente sugere é que quando as pessoas forem ouvir as cenas, elas fechem os olhos. Né? Para elas terem esse mergulho dentro da história. Então você... Esse ambiente sonoro. Exatamente. Olha lá, é um outro desenho, uma biblioteca. Esse é um outro, Esse é numa biblioteca. Esse, no caso, tem uma outra particularidade aí do nosso aplicativo, que é assim. Então, você vai ouvindo essas cenas e chega em determinado momento da história que o José, o nosso protagonista, ele vai para uma biblioteca aqui de São Paulo, que existe, real. Né? No Centro Cultural São Paulo, por exemplo, é uma das bibliotecas que a gente vai visitar. E o espectador, para continuar ouvindo o seriado, ele tem que ir fisicamente até o Centro Cultural, que através de uma ferramenta de GPS, né, de geolocalização, vai desbloquear os próximos episódios. E aí, quando ele chega nessa biblioteca, ele vai ter uns 4 ou 5 episódios para ouvir lá na biblioteca. Então aí, por exemplo, no meio dessas estantes, é uma cena que você tem que ficar no meio das estantes, entre as estantes 7 e 8, da Biblioteca Sérgio Millier, lá do Centro Cultural São Paulo. Porque ela foi gravada lá. Nesse lugar. Exatamente. Tem que ir exatamente nesse lugar. A 7 e a 8 é ali que desbloqueia. Exatamente. O desbloqueio funciona num raio um pouco maior. Uma fila de gente. A nossa expectativa, a gente vai visitar agora as bibliotecas em breve, vai ver se tem muita gente fone de ouvido de olho fechado lá dentro. Que barato, que legal. Quer dizer, então... além do celular, quer dizer, você está juntando tecnologias aí, né? Sim. Quer dizer, o desenvolvimento dessa dramaturgia... no fundo, a gente conseguiu viabilizar esse projeto porque a gente foi contemplado aí por um edital do PROAC de Artes Integradas da Secretaria de Cultura de São Paulo, né? E artes integradas por quê? Porque além dessa sound art, né, desse desenvolvimento, dessa produção, desse som binaural, sonoro, tal. Que até vou nomear aqui o Gabriel Espinosa, que foi nosso diretor de som, de produção sonora, que é incrível, é um trabalho árduo aí para você depois fazer uma finalização do som, deixar tudo afinadinho. Então, além do áudio, a gente tem o grafite digital, então, que é o visual, a gente tem o áudio, tem o visual, e tem aí essas outras linguagens, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo, uma programação, que não chega a ser uma linguagem artística, mas é uma área do conhecimento aí que você tem que trazer junto. Mas nesse caso, vamos dizer, tangencia, né? Reveste essa coisa toda. E que sem isso a gente não consegue fazer. Não consegue fazer. Então... A gente tinha visto uma foto, eu pedi para voltar, de um cara na cama, e sair, por exemplo. Ele está no quê? Qual é o ambiente aí? Essa cena é no quarto do José, porque no fundo são 62 episódios que se passam durante 25 anos da vida do José. Então, dentro dessa narrativa aí da vida dele, a gente passa por diversas situações, como é a nossa vida. Então, ele faz sexo. Ele vai ao banheiro, ele toma banho, um cara comum, né? Sofre ameaças, ele briga, ele fica bêbado. Então, diversas coisas que acontecem aí na vida de todo mundo e que a gente tentou dar conta aí desse tempo de vida dele. Né? O que mais que tem? Vamos ver o que mais. Opa, o que é isso? Essa cena, então, além desses espaços físicos reais que a gente vai visitar, a gente tem algumas cenas que se passam dentro da cabeça do José. Então, é um espaço também. Então aí você pode ver que pelo desenho do Aquiles, ele está levando a gente para um outro lugar. O que mais que temos? Então, toca piano. Então você vai ter essa experiência, quem não toca piano vai poder tocar piano no áudio binaural. Entendeu? Você está falando sempre de áudio binaural. Isso.
Essa é uma tecnologia que, no fundo, ela não é super, hiper inovadora. Ela já existe do começo do século XX. Já utilizavam para música, gravação de músicas clássicas, que é o quê? É uma forma de gravação do som que, quando você reproduz em fones de ouvido, você consegue... identificar... você reproduz como se fosse o ouvido humano mesmo. Então, a gente grava com 2 microfones, né? Até quem pesquisar na internet vai ver que eles vendem alguns aparelhos que vem uma cabeça de um manequim com um microfone já acoplado. Então, a gente tem essa tecnologia e aí a gente usou para fazer esse trabalho. A gente tem uns vídeos, aí queria mostrar esses vídeos, você comentar para a gente o que a gente vai ver lá. Vamos pedir o primeiro vídeo aí para a gente ver o que é. Aliás, é um vídeo só, né? Não, vamos colocar ele com áudio, aí depois você comenta um pouco. Aí começa o áudio de uma cena daquela situação que você está. Então você vê, você tem que ficar deitado. Agora esse áudio ele tem um tempinho. Não, a gente deu uma editada. Alô? Desculpe, quem é? É o José? Quem está falando? Está no telefone. Foi na sua bagagem? A bagagem? Desculpa, mas quem está falando? É a Juliana. Você liga em hora ruim? É isso aí. Nossa, é misterioso, cara. A história você toda... sugere que a pessoa assuma aquela posição do desenho. Exatamente. Esteja deitada e tal. Então, esse desenho, além de indicar a situação e o acontecimento que está, onde você vai estar imerso ali na pele do José, é a indicação da posição que você tem que estar para ouvir. Então, por exemplo, nessa cena que apareceu nesse vídeo, o José estava deitado. A gente indica que a pessoa ouça com os fones de ouvido, olhos fechados, deitado. Numa cama, né, onde puder. Então ali a gente viu, tocou um telefone e você, quando está de fones de ouvido, você consegue ouvir exatamente o telefone tocar ao seu lado. De que lado uma que mão tá o pegando, tirando ele do gancho, colocando aqui no seu ouvido e esse som do telefone que a gente está acostumado a ouvir. E essa conversa estranha. E essa conversa. E a tua bagagem? Cadê tua bagagem? No fundo, vou explicar um pouquinho para dar também contextualizar um pouco a história, mas o José, além dele ser um historiador e estar em busca aí a pesquisa dele é o Voynich, o manuscrito Voynich em si, né? Ele tem um problema de memória. Um grave problema de memória. Ele começa a ter alguns lapsos e esquecimentos. Então, por exemplo, ali era uma pessoa que tinha ligado para ele, a Juliana, que tinha conhecido ele num aeroporto por conta de terem perdido a bagagem no voo e etc. E ela ligou para ele, porque eles marcaram um encontro, só que ele se esqueceu completamente de ter conhecido ela. E aí esse problema dele perdura e aí a gente vai solucionando aí os casos desse suspense, né? Então, o porquê dele estar esquecendo e a influência dele ser um pesquisador do manuscrito Voynich dentro desse conflito, bacana. Vai aparecendo. Então, agora, como é que a pessoa faz para entrar nessa história? Vamos dizer, eu quero então, participar a primeira coisa é Voynich. baixar o aplicativo. Baixar o aplicativo. Ele está disponível nas plataformas Android e iOS, né? Então é para o iPhone, para os Androids aí. Eu já vou até avisar. Tem o endereço isso aí. facebook.com. No Facebook, nessa nossa página do projeto no Facebook tem todas as informações. Inclusive a gente vai colocar ali um botão que você consegue baixar automaticamente do Facebook o aplicativo. Facebook, já puxar de lá. Exatamente. Então no Android ele já está disponível, já pode baixar, embora a gente esteja fazendo algumas atualizações, o que até os desenvolvedores falaram para a gente que é uma coisa natural, depois que você lança um aplicativo, você vai tendo retorno da usabilidade dele e a gente vai adaptando algumas coisas. E no iOS vai estar em breve aí disponível para quem quiser baixar para iPhone também. Pois evidentemente não paga nada, é gratuito, baixou, começa a curtir. E é uma coisa bacana também que acho que o que pretendemos é que ele fique disponível aí ad eterno. Já está feito, está lá, é só baixar. Exatamente. Que barato, que trabalho bacana, rapaz. Uma coisa... Oi? A Workshop. Helena Verbena, ainda bem que ela veio, hein? Exatamente. Não, ela tem que participar sempre. Não, é o seguinte, uma coisa muito importante, a gente está divulgando agora,
que por conta também do projeto do PROAC, a gente está realizando um workshop de grafite digital com o Aquiles Luciano. Que é essa técnica que é quem aí. desenvolveu esses desenhos, que é essa técnica. Então, o Aquiles Luciano é um artista visual, artista plástico, ele pinta, ele mistura também diversas mídias no trabalho dele, né? Tá. E o grafite digital é uma dessas coisas. E a gente está oferecendo esse workshop que vai ser gratuito, com vagas limitadas, que vai ser dia 13 e dia 17 de fevereiro, segunda e sexta-feira. Segunda e sexta que vem agora. Que vem, da semana que vem. Segunda-feira e sexta-feira. E são mas são 2 dias independentes. Então, ou você se inscreve para dia 13 ou para dia 17. Legal. Das 13h30 às 18 horas, com o Aquiles, lá no Teatro Centro da Terra. Teatro Centro da Terra, que é aqui no que é na Rua Sumaré, Pirapuama 19. Como é que faz Quem pra quiser se inscrever? inscrever, manda um e-mail para a gente, que é o contato@excompanhiadeteatro.com.br, com uma carta de intenção e os seus dados, que aí a gente responde. Ex-companhia, é só ex-companhia ou ex-companhia de teatro? Excompanhia de teatro.com.br. Ex-companhia de teatro. Faltou de teatro. .com.br e tal. Quer dizer, manda um e-mail e fala, quero participar. Manda um e-mail, fala que Legal. quer participar. Que a gente... Corre, né? Porque é segunda-feira ou sexta-feira que vem. E as vagas são limitadas. As vagas são limitadas e é gratuito. Legal. Gratuito, totalmente. Técnica de grafite digital. Pô, Bernardo, legal, cara. Legal. Bonito trabalho. Viu? Obrigado, Legal. Antônio. Valeu, obrigado Sucesso, pelo espaço Mário. aí. Vou baixar, hein? Baixa. Vou acompanhar E aí o depois José você me aí. conta o que você achou. Acompanhar o José, é a vida do José.